Gente, no último vídeo nós trabalhamos os princípios da intervenção mínima ou da última ratio, suas dimensões da fragmentariedade e da subsidiariedade, e trabalhamos, está muito ligados a esse, né, o da intervenção mínima ao minimalismo penal, ao garantismo penal. E trabalhamos também o princípio da ofensividade, da lesividade, né? São sinônimos, princípio da ofensividade ou da lesividade, princípio da alteridade e princípio da princípio da alteridade, e princípio da adequação social, que são frutos aí do minimalismo teleológico de Klaus Roxin. Klaus Roxin, que é um autor alemão. E aí ficamos de trabalhar hoje, nesse último vídeo sobre princípios, espero que seja o último, os princípios do ne bis in idem e o famoso princípio da insignificância, que são os últimos princípios que nós iremos estudar para concluir essa parte expositiva das nossas aulas a respeito dos princípios penais e dos nossos slides, que já estavam com vocês, já tinham sido enviados para vocês, mas que de qualquer forma eu também coloquei lá na nossa plataforma do Cursify, no nosso curso de Direito Penal 1. Sobre o princípio do ne bis in idem, o que nós temos nesse princípio, que usa até o nome em latim, é a vedação da dupla condenação pelo mesmo fato, ou do duplo processamento pelo mesmo fato, ou, essa é a mais importante, a vedação, porque é a que mais acontece na prática, a vedação da dupla consideração do mesmo fato, ou condição, ou circunstância na dosimetria da pena. O que é que a gente está dizendo com isso? O que é que esse princípio está nos impondo? Ele está dizendo primeiro assim, uma pessoa não pode ser condenada duas vezes pelo mesmo fato. Não pode ser condenada duas vezes pelo mesmo crime. Ela só pode ser condenada uma vez e vai cumprir uma pena somente por esse crime. Do mesmo modo, uma pessoa não pode ser duplamente processada pelo mesmo fato. Inclusive, vedado no processo, como vocês estudarem isso, verão, a litispendência. Não é possível que uma pessoa esteja sendo processada simultaneamente em duas comarcas pelo mesmo fato. Não é possível que haja dois processos julgando o mesmo fato. A litispendência é vedada, e o juízo prevento, o juízo que recebeu primeiramente aquele fato, se ele tiver competência para esse julgamento, competência em razão da matéria, em razão do lugar, ele vai ficar prevento, né, para ser o juiz natural da causa, porque não podem haver dois juízes, não pode haver dois processos, a pessoa só pode ser processada pelo fato uma vez. É daí que a gente tem a ideia de coisa julgada no direito em geral, e no direito penal a ideia de coisa julgada é ainda mais importante, porque veja, quando você chega a uma sentença final de condenação, e a condenação só vem com certeza da autoria da materialidade delitiva, ou então a sentença de absolvição, que vem quando há certeza da inocência ou dúvidas sobre a materialidade e sobre a autoria delitiva. Essas sentenças de condenação e de absolvição, quando elas, também a distinção de punibilidade, há outras sentenças, eu estou dizendo as mais famosas para a gente aqui. Quando essa sentença de condenação ou de absolvição chegam a sua imutabilidade, quando elas não podem mais ser desafiadas por recurso, disse que há o trânsito em julgado. Há o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, porque não dá mais para recorrer dela. A partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a gente viu que é possível o início do cumprimento de pena agora. Não é mais possível a execução provisória da pena, de acordo com o último entendimento emanado do nosso STF, que pacificou essa questão. E aí, quando a gente tem a imutabilidade dessa decisão, o trânsito em julgado dessa decisão, quando ela não pode mais ser desafiada em grau recursal, a gente vai ter a formação da coisa julgada material. E a coisa julgada material vai dizer pra gente, não vai poder haver mais condenação por esse mesmo fato, e nem poderá haver mais
processo por esse mesmo fato. Porque o princípio do ne bis in idem veda a dupla condenação e veda o duplo processamento pelo mesmo fato. Eu vou poder processar de novo pelo mesmo fato quando a sentença não fizer coisa julgada material, quando ela faz apenas coisa julgada formal, por exemplo. É uma sentença que extingue o feito sem julgamento de mérito, sem entrar na questão de fundo. Então, por exemplo, uma sentença de rejeição da denúncia por inépcia, porque faltava algum elemento ali. Essa sentença, ela não faz coisa julgada material, ela faz só coisa julgada formal. Então, aquele processo chegou ao fim, mas é possível que a pessoa seja novamente processada por aquele mesmo fato. Mas, regra geral, então, pra gente, para não complicar muito, para não adiantar muito o assunto, o tema de processo penal para vocês ainda são alunos de Penal 1, ainda estão trabalhando o início, as discussões mais introdutórias do direito penal, a gente vai ter que o ne bis in idem veda a dupla condenação pelo mesmo fato, o duplo processamento pelo mesmo fato. E o mais importante, porque é onde mais se erra, esses dois primeiros não se erra tanto, mas nesse último se erra. Nesse último aqui, ó a setinha. O princípio do ne bis in idem veda a dupla consideração do mesmo fato, da mesma condição ou da mesma circunstância na dosimetria da pena. Sabe o que é isso? A gente vai ver bem em Penal 2 quando estiver estudando dosimetria da pena. Mas é assim, ó. O que é maus antecedentes? O que são maus antecedentes, senhores e senhoras? Maus antecedentes é a ficha corrida. É a ficha corrida desse réu que está aqui sendo condenado e está se fazendo a dosimetria da pena pelo crime que ele cometeu. Então esse réu cometeu agora, eu estou julgando ele por um furto, subtração de coisa alheia móvel, artigo 155. Aí eu vou fazer a dosimetria dele e na hora de fazer a dosimetria eu exaspero a sua pena na primeira fase da dosimetria porque ele tem maus antecedentes. Ele já tem uma sentença penal condenatória transitada em julgado por um furto que ele cometeu anteriormente. Então ele tem maus antecedentes. Quando eu vou para a segunda fase, tem um agravante chamada de reincidência. O que é a reincidência? Vê, maus antecedentes é você ter uma sentença penal condenatória transitada em julgado nas suas costas. A reincidência, por sua vez, é mais severa. Não basta ter uma sentença penal condenatória transitada em julgado. É preciso que eu cometa um novo crime depois dessa sentença penal condenatória transitada em julgado. Percebe? Mas maus antecedentes e reincidência são muito parecidos. Toda reincidência cabe dentro dos maus antecedentes. O que é que eu não vou poder fazer para não violar o princípio do ne bis in idem ou no bis in idem? Eu não vou poder considerar esse mesmo fato como maus antecedentes e como reincidência. Porque senão eu vou aumentar a pena na primeira fase pelos maus antecedentes e pelo mesmo fato vou aumentar a pena na segunda fase pela reincidência, que é agravante. Eu não posso fazer isso. Ou bem eu considero reincidência, ou bem eu considero maus antecedentes. E a reincidência aqui vai ter prevalência. Eu não posso considerar o mesmo fato duas vezes em prejuízo do réu. Do mesmo modo, há certas coisas que trazem um aumento de pena pra gente. Exemplo, quando a pessoa comete um crime contra a dignidade sexual, e essa pessoa que cometeu o crime em face da vítima, essa pessoa é pai, padrasto da vítima ou empregador da vítima. Tudo isso, de acordo com o artigo 226, inciso 2º, leva a um aumento de pena. Mas aí a gente tem um crime que é o crime de assédio sexual. O assédio sexual é quando o empregador constrange a sua empregada, por exemplo, para obter algum favor sexual, algum favorecimento sexual. Veja, se já faz parte do delito de assédio sexual do artigo 216-A do Código Penal, se já faz parte do delito, do tipo penal, ser o sujeito ativo empregador e esse sujeito passivo empregada, eu não vou poder considerar que o fato dele ser empregador também vai levar a um aumento de pena. Por quê? Porque aí eu estaria considerando duplamente a mesma condição. A mesma circunstância que está sendo considerada duas vezes. Uma vez para tipificar o crime, compondo o crime como elemento normativo do crime, e outra vez a mesma coisa para aumentar a pena. Não é possível, porque a gente estaria considerando duplamente a mesma condição em prejuízo do réu, em violação ao princípio do ne bis in idem ou do non bis in idem.
Por fim, temos o princípio da insignificância. O princípio da insignificância é muito parecido pra gente com o princípio da ofensividade. Mas é mais importante que o princípio da ofensividade, porque o princípio da insignificância tem larga aplicação jurisprudencial. Então, todo mundo aqui que já teve algum contato com direito penal, ou que atua, que é estagiário, que atua no tribunal, que é técnico, ou que já trabalha de alguma forma como operador do direito, já deve ter ouvido falar do princípio da insignificância. O que é que nos diz o princípio da insignificância, também chamado de princípio da bagatela? Ele nos diz assim, ó: para que o crime possa ser assim considerado, não basta que ele tenha tipicidade formal, não basta que exista o tipo penal formal escrito lá, caracterizando a conduta delituosa. É preciso que essa conduta também seja capaz de lesionar, de ofender o bem jurídico de forma significativa. Porque se a lesão for insignificante, não haverá tipicidade material. E sem tipicidade material, não há crime. Não há crime apenas com tipicidade formal. O que é que eu estou dizendo? Se eu subtraio uma folha de papel ofício, eu estou praticando uma conduta formalmente típica. Artigo 155, subtração de coisa alheia móvel. É uma conduta formalmente típica, sim. Mas é uma conduta materialmente típica? Não. Porque a lesão ao patrimônio de quem eu estiver furtando essa folha de ofício não é uma lesão significativa. É uma lesão insignificante. É uma ofensa bagatelar. Portanto, não se pode considerar que houve aqui um crime pelo princípio da insignificância ou princípio da bagatela. Aí o que é que o nosso Supremo Tribunal Federal elegeu como princípios, requisitos para caracterização, para a ocorrência desse princípio da insignificância ou princípio da bagatela? O Supremo Tribunal Federal elencou 4 requisitos objetivos. A mínima ofensividade da conduta. Essa conduta tem que ser, de fato, insignificante, ocasionar uma lesão, uma ofensa insignificante. Então, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Vê que a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento são muito semelhantes. E a inexpressividade da lesão jurídica. A inexpressividade da lesão jurídica está muito semelhante aqui à mínima ofensividade da conduta. E veja, o STJ elencou, além desses, um requisito de ordem subjetiva, que é a importância do objeto material do crime para a vítima. Mas, na minha opinião, já cabe esse requisito subjetivo da importância do objeto para a vítima na inexpressividade da lesão jurídica. E aí eu dou um exemplo para vocês. Se alguém furtar, vamos pensar aqui, se alguém furtar, por exemplo, uma bicicleta usada, se alguém furtar uma bicicleta usada bem velhinha, que estava dentro de uma loja de bicicletas para ser consertada. Essa bicicleta estava muito velha, quebrada, tinha pequeno valor. Alguém furta essa bicicleta dessa loja, é possível a gente considerar que o crime aqui não envolveu, embora seja formalmente típico, não é um crime materialmente típico, porque a conduta foi minimamente ofensiva, porque há ausência de periculosidade social da ação e há reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Não houve violência, não houve grave ameaça, foi só um furto. E mais, a lesão jurídica para o patrimônio da loja é inexpressiva. E se a gente pensa como o STJ, a importância desse objeto material para a vítima, para o dono da loja, é uma importância diminuta. Agora, se a gente mudar o exemplo e pensar em alguém que furta essa mesma bicicleta velhinha e quebrada, mas não de uma loja, e sim de um trabalhador autônomo que tem pouquíssima renda, quase nenhuma, e usa essa bicicleta para se locomover. Precisava só consertar essa bicicleta. Então, essa vítima do furto, nesse segundo exemplo, ela vai suportar
um furto que para ela vai gerar uma lesão jurídica mais expressiva. Então percebe? É a mesma coisa acontecendo em duas situações distintas e a qualidade da vítima que modificou a nossa consideração a respeito da expressividade da lesão jurídica. Então no primeiro caso seria possível dizer que não houve crime, a conduta está abarcada pelo princípio da insignificância ou princípio da bagatela. Já no segundo caso, houve crime. Não dá para dizer que a conduta está abarcada pelo princípio da insignificância ou princípio da bagatela. Compreenderam? No ao vivo, na hora da aula, na nossa sala virtual do Zoom, eu quero falar mais algumas coisinhas sobre o princípio da insignificância e fazer com vocês alguns exercícios de fixação para a gente treinar esse conteúdo, tá certo? Até mais tarde!